Boa tarde, povo. Vamos continuar então com a geometria analítica, agora estudando um objeto comum chamado circunferência. Então, o que é uma circunferência? Bom, desde crianças que vocês estão habituados a ver o que é uma circunferência, basicamente uma circunferência é, dado um ponto que se convenciona chamar centro, e dado uma determinada distância física, vamos imaginar um palmo. Aí todos os pontos que estão aqui à volta, à distância de um palmo deste centro, chamam-se circunferência. Então, a circunferência é o conjunto de pontos a uma determinada distância fixa. Essa distância chama-se raio. Na verdade, o que é um raio é isto que aqui está, esta distância aqui, este segmento de reta que aqui está, confunde-se com a própria distância. Então, todos os pontos que estejam à mesma distância... Está um nojo. Está sempre um nojo. O truque é vocês utilizarem 4 pontos. Eu, pelo menos é o que eu faço. E agora... depois é mais fácil. Ligo os pontos e nunca me engano por muito. Isto é um esboço. Isto faz com um compasso, não é? E os jardineiros fazem com uma corda, por exemplo. Certamente vocês já viram, sei lá, algum familiar vosso, ou até vocês mesmos, já tiveram necessidade de fazer um círculo, pelas mais diversas razões. São objetos muito estáveis. Por exemplo, se eu pegar uma corda e começar a girar essa corda à volta de mim com um peso, eu descrevo naturalmente um círculo. Na física, vocês já devem ter visto a razão pela qual acontece isso. São por causa das tensões. E se o fio não for flexível, estabelece uma... Mas pronto, pensem no elétrão. O elétrão à volta do núcleo. Bom, infinitamente, até, sei lá, se eu pegar num copo, a maneira como a máquina fez o copo redondinho foi utilizando qualquer coisa parecida com essa mesma tensão e um objeto mais pesado à volta. Ok, então, esta figura que aqui está, estes pontos que aqui estão, é um ponto qualquer P de coordenadas XY, ele pode estar aqui em qualquer posição, e precisamos de um centro. Então, dado um ponto qualquer, isto chama-se, vou chamar isto C, circunferência C. Então, o que é a circunferência C? São todos os pontos P de coordenadas XY, tais que o quê? A distância de P a C, e agora vou escrever aqui a distância de P a C, é igual ao raio. Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Faz-se ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado igual a R. Levantamos ao quadrado de um lado e de outro para tirar a raiz. Conclusão, corta a raiz e fica esta escrita. ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado igual a R quadrado. E isto que aqui está, assim que nós colocarmos aqui os valores de ΔX e de ΔY ao quadrado, isto transforma-se na equação reduzida da circunferência. Então vamos lá. Quanto é que é ΔX? Quanto é que é ΔX? Vou alinhar isto aqui. Por exemplo, deste jeito assim. Isto aqui é o centro X. Vamos chamar este ponto que aqui está XC. Eu estou a alinhar isto com o eixo dos Y, mas não necessariamente. Não precisa, desculpem, com o eixo X. Não precisa alinhar. Posso, por exemplo, colocar assim. Aí fica desalinhado. Então, do mesmo jeito, este ponto que é o centro tem aqui um XC e tem aqui um YC. XC e YC são as coordenadas do centro. O centro da circunferência tem de coordenadas XC. Claro que em cada caso prático vocês vão saber o valor
exato de quanto é que vale xc e yc. E o ponto P tem de coordenadas x, y. Como no caso da reta, ele tem que ficar um ponto genérico para poder ser um ponto qualquer da circunferência. Então, quanto é que vale ΔX? ΔX está aqui. ΔX é isto que aqui está. A diferença dos x's. ΔX. E onde é que está ΔY? ΔY está aqui. A diferença dos y. Porquê? Porque eu estou a calcular a distância do centro ao ponto, que já sei que tem que valer o raio. Então isto é ΔY. Então isto aqui é ΔY, isto é ΔX. Se quiserem representar aqui, é a mesma coisa. Isto é ΔY. Então, é a diferença dos y e aqui é a diferença do x. Então, qual é a diferença do x? X menos xc. X menos xc ao quadrado, mais a diferença dos y, y menos yc, y menos yc ao quadrado, igual a r quadrado. Então, os pontos de coordenadas x e y, tais que x menos xc ao quadrado, y menos yc ao quadrado, exatamente igual a r quadrado, são todos os pontos da circunferência. Ok. A pergunta que se pode fazer é a seguinte. Então, e os pontos que estão dentro da circunferência? Os pontos que estão, portanto, no círculo. Não é? O círculo, esta parte de dentro, que pontos é que eles serão? São pontos cuja distância é menor do que r quadrado. E os pontos do lado de fora? Os pontos do lado de fora é maior do que r quadrado. Portanto, os pontos em que a distância seja exatamente igual a r quadrado são os pontos que estão exatamente sobre a circunferência. Portanto, os pontos que estão no círculo vão ser menores ou iguais a R2, a distância, e os pontos que estão exteriores, maior ou igual que R2. E isto que aqui está é o que se chama a equação reduzida da circunferência. Vou colocar aqui uma caixinha e apagar o resto. Portanto, a circunferência é este conjunto de pontos. E vou colocar uma caixa aqui à volta e chamar a isto equação reduzida. Isto é a equação reduzida. Lembram-se da equação reduzida da reta? Era a mais simples. Esta também é mais simples. Portanto, imaginem a outra que vier a seguir é bem mais difícil. Mas é esta equação que permite identificar imediatamente o xc e o yc, que são o centro, e o raio realmente tem a informação toda. Equação reduzida da circunferência de raio R e centro xc, yc. Uma bela equação reduzida da circunferência. Muito bem. Isto não tem uma tradução computacional imediata, infelizmente. Não é como o caso da reta, que se pode programar muito bem. No caso da circunferência é um pouco mais difícil. Não é tão fácil de programar como a reta. Então vamos lá. Bom, eu vou, neste vídeo, resolver alguns exercícios, porque é muito importante que se familiarizem com esta equação. Primeiro porque é quadrática e levanta uma série de dificuldades, e depois porque convém fazer alguns exercícios, verem fazer alguns exercícios. Então, vamos aqui para os exemplos que estão resolvidos na página 67. Qual é a equação reduzida? Exemplo 1. Qual é a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são 4, 0 e 0,4?
4, 0. 1, 2, 3, 4. Aqui. 4 na abscissa, 0 na ordenada. E 0, 4. 1, 2, 3, 4. Este ponto aqui. Este ponto é o ponto de coordenadas 0, 4. Isto é 4 e aqui também é 4. Ora bem, isto é um diâmetro, não é? Onde é que está o centro? O centro é aqui o ponto médio. O ponto médio é o centro. Como é que calculamos o ponto médio? Recordem-se do que vimos logo no início. O ponto médio é 0 mais 4, 0 mais 4 sobre 2, 4 mais 0 sobre 2. É a média, é o baricentro, não é? O ponto médio é a média das abscissas. 0 mais 4 sobre 2, ou seja, o centro vai ser o ponto 2, 2. Aqui. Ponto 2, 2. Então, qual é a equação reduzida? Bom, vamos ter que calcular esta distância aqui e dividir por 2. Ou calcular esta distância aqui, esta distância aqui, como quiserem. Vamos calcular esta distância aqui, o raio. O raio vai ser, então, raiz Δx ao quadrado, 4, reparem que este ponto é o ponto 2, 2, portanto vai ser 4 menos 2 é o ΔX, 4 menos 2 ao quadrado, e o ΔY vai ser 0 menos 2. 0 menos 2. Isto não importa muito a maneira como fazem, se fazem um menos o outro ou outro menos o primeiro, porque como levam ao quadrado, não importa se seja negativo ou positivo, vai correr sempre bem. Então, 4 menos 2 dá 2, e 0 menos 2 dá menos 2. O quadrado resolve o problema, ou seja, raiz de 4 mais 4, ou seja, raiz de 8. Se vocês quiserem simplificar, raiz de 8 é raiz de 2 vezes 4, portanto dá raiz de 2 raiz de 4, ou seja, 2 raiz de 2. Raiz de 4 é 2, 2 raiz de 2. Então, quer dizer que o raio é 2 raiz de 2. Mas não é necessário. Vou deixar ficar a raiz de 8. É preferível até deixar ficar a raiz de 8. Embora o instinto seja simplificar, tornar a forma mais simples a raiz, neste caso vão ver que deixar ficar a raiz de 8 até simplifica as contas. Então posso escrever a equação reduzida. Resposta. Equação reduzida vai ser x menos o centro ao quadrado mais y menos o centro ao quadrado, dá-se a coincidência de serem os dois 2, igual ao raio ao quadrado. E este quadrado vai cortar com esta raiz. Portanto, x menos 2 ao quadrado mais... Deixa ficar como está. Uma vez que escrevemos aqui a equação reduzida, raio ao quadrado, vamos deixar ficar... o autor também não resistiu à tentação e cortou a raiz com o quadrado. Então, deixar ficar como no livro está. O livro também corta, mas não é necessário cortar. Uma vez que deixarem ao quadrado, fica evidente quanto é que é o raio. Se vocês não colocarem o quadrado, não fica evidente quanto é que é o raio. X menos 2 quadrado, y menos 2 quadrado, algumas informações sobre D-square igual a 8. E a pergunta é onde é que é o centro? 2, 2. Quanto é que é o raio? Não é o 8. O raio é... 8 é o raio ao quadrado. Portanto, o raio é raiz de 8. Exercício 2. Exercício 2. Qual é a equação reduzida da circunferência que tem raio 3 tangente ao eixo dos abscissas no ponto tangente ao eixo das abscissas no ponto 4, 0. Onde é que é o ponto 4, 0? 1, 2, 3, 4. Aqui. Tem raio 3. Há duas opções, não é?
Isto está contido no quarto quadrante. Se não dissessem mais nada, havia duas opções. Ora, tangente significa a tocar. Então seria assim, é claro, ou assim. Mas não. Dizem que é contido no quarto quadrante. Então, se é contido no quarto quadrante, reparem, tem raio 3. 1, 2, 3. O seu centro vai ser aqui. O seu centro vai ser aqui. E vai ter mais 3 para baixo. Então, o seu centro é no ponto 1, 2, 3, 4, menos 3. E o raio é 3. Não preciso de mais nada. Já não preciso de mais nada. A circunferência é assim. Está a melhorar isto. Centro no ponto 4, menos 3. Raio 3, não é? 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Ok, é esta a circunferência. Aqui tem coordenadas 4, menos 3. Raio, 3 unidades. Então dá para escrever direto a equação reduzida. A equação reduzida vai ser x menos 4 ao quadrado, mais, agora, y menos menos 3, y menos menos 3, portanto dá y mais 3 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Ou seja, 9. 3 ao quadrado dá 9. Vão ver? X menos c ao quadrado, y menos c ao quadrado, x menos xc ao quadrado, y menos yc ao quadrado e raio ao quadrado. E cá está a resposta para a pergunta 2. 3. Obtenha a equação reduzida da circunferência que passa do ponto A de coordenadas menos 3, 0, B, 2, 5 e D, 1, menos de 1, 6. 1, 6. Muito bem. Não é nada fácil resolver este exercício. Dados 3 pontos, qual é a circunferência que passa nestes 3 pontos? Então a ideia é a seguinte. Se vocês tiverem uma circunferência que passa em 2 pontos, ela faz isto assim, certo? Correto? Então, se vocês traçarem a mediatriz aqui, ela vai encontrar, algures, o centro. Correto? Correto, não é? Então, dados 2 pontos quaisquer, eles estabelecem aquilo em que geometria se chama uma corda. Estabelecem uma corda. Se vocês fizerem a perpendicular a essa corda pelo meio, a chamada mediatriz dessa corda, ela vai... Não sabemos onde é que está o centro, mas o centro está a algures em cima desta linha. O centro está a algures em cima desta linha. Por aqui, há de estar o centro. Aí vocês pegam no terceiro ponto, por exemplo, este. Imaginem que vocês colocam este ponto. Fazem a mesma coisa. Este era o ponto A, o ponto B e o ponto C. Estabelecem-lhe aqui a mediatriz. Também é uma corda. Ora bem, quando vocês traçam aqui a mediatriz, acabaram de encontrar o quê? O ponto de interseção das duas mediatrizes é o centro da circunferência. Ok? E agora podem apagar o resto da construção. Podem apagar o resto da construção, porque vocês encontraram geometricamente à mão o centro da vossa circunferência. Está certo?
algures. Isto são tudo raios. Isto seria qualquer coisa mais ou menos assim. Está um nojo. Mas entenderam a ideia, não é? Entenderam a ideia. Então, calculando as duas mediatrizes, nós encontramos, e intersetando essas duas mediatrizes, encontramos o centro. Ok. Trabalho muito. Dá muito trabalho. Há uma maneira mais fácil, que é a seguinte. Ora bem, nós sabemos que a equação que nós queremos procurar é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r quadrado. O que é que nós não sabemos? Não sabemos o xc, não sabemos o yc, que é o centro, e não sabemos o raio. Mas estes três pontos pertencem à circunferência. Então podemos escrever o seguinte sistema. X menos xc com este, menos 3 menos xc ao quadrado, mais 0 menos yc ao quadrado, igual a r quadrado. Mesma coisa com este. 2 menos xc ao quadrado, mais 5 menos yc ao quadrado, igual a r quadrado. Todos estes pontos, menos 3, 0, 2, 5, todos estes pontos têm que validar a equação reduzida da circunferência. Falta uma terceira equação que se escreve com este. 1 menos xc ao quadrado mais 6 menos yc ao quadrado igual a r quadrado. E temos então um sistema com quantas equações? 1, 2, 3 e quantas incógnitas? xc, yc e r quadrado. Oh bem, vou então pegar nisto e desenrolar estas equações. Se vocês desenrolarem estas equações, hão de ver que todas elas têm xc quadrado, yc quadrado e r quadrado. Portanto, fica a primeira. Dá um certo trabalho, algebricamente dá um certo trabalho, mas vocês conseguem cancelar uma substituindo a outra. Vocês conseguem cancelar os x's ao quadrado todos, os y's ao quadrado todos e os r quadrado todos. Então vamos lá. Desenvolvendo a primeira. Menos 3 menos xc dá 9, porque é o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo e o dobro do produto do primeiro pelo segundo. São ambos menos, portanto dá mais, porque o primeiro pelo segundo, negativo, negativo, dá positivo, e é 2 vezes 3 dá 6 xc. Mais o quadrado do segundo, xc ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é simples, mais yc ao quadrado, porque o zero desaparece, igual a r quadrado. Mesma coisa para aqui, dá 4. Agora positivo por negativo é menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo, ou seja, menos 4xc, mais xc ao quadrado, e aqui a mesma coisa, mais 25, menos 10yc, mais yc ao quadrado, também igual a r quadrado. E a última, 1, dobro do primeiro pelo segundo, 2xc, mais, manter a concentração, xc ao quadrado e ter calma, que é a mesma coisa, mais 36, menos dobro do primeiro pelo segundo, 12yc, mais o quadrado do segundo, igual a r quadrado. E o que é que fazemos agora? Espero não haver por aqui nenhum erro. Mais 6, menos 4, menos 10, menos 2, menos 12, e acho que está tudo. Então, vamos fazer então a de cima menos a de baixo. Porque se eu fizer a de cima menos a de baixo, os r quadrados desaparecem. E os yc está aqui, xc está aqui,
Portanto, eu consigo fazer a de cima menos a de baixo. Já agora vou simplificar primeiro. Então vou pôr xc ao quadrado mais yc ao quadrado. Agora, 6xc e 9 mais 9 igual a r quadrado. E a primeira já está. A segunda, xc ao quadrado mais yc ao quadrado, está aqui e está aqui, e agora menos 4xc menos 10yc, termo independente 4 com 25 mais 29 igual a r quadrado. E a última, xc ao quadrado mais yc ao quadrado. Agora em x é menos 2xc, em y é menos 12yc e o termo independente está aqui 1, está aqui 36, mais 37 igual a r quadrado. E como vocês veem, este termo aqui repete-se. Portanto, se eu fizer a de cima menos a de baixo, a primeira equação menos a segunda, vocês podem sempre somar, multiplicam uma por menos 1 e somam, vamos fazer a de cima menos a de baixo, fica. Ora, a de cima menos a de baixo, corta o x quadrado, corta o y quadrado. A de cima dava 6x, menos a de baixo dá 10xc. Estou a fazer a de cima menos a de baixo. Quanto ao y, vai dar mais 10yc, mais 9 igual a 0. Isto é, a de cima menos a de baixo. Agora, a de cima menos esta. Ora, a de cima menos esta. Este menos este corta. Este menos este, 8xc. Menos o 12y passa a 12yc. E este... Aqui esqueci-me do 29, não é? Esqueci-me do 29. Este menos 29 não dá 9, é 9 menos 29 dá menos 20. E agora 9 menos 37, ora 9 menos 37 dá 28, não é? Menos 28 igual a 0. Aqui dá para dividir por 10, a de cima, e a última deixo ficar. Tenho que deixar ficar uma delas. Vou aproveitar a primeira. Ok? Isto aqui é, vou chamar equação. Vou escrevê-la novamente. xc ao quadrado mais yc ao quadrado mais 6. Não posso fazer desaparecer uma equação. O que eu faço é esta menos esta coloco no lugar da segunda, esta menos esta coloco na terceira e deixo ficar uma delas porque continuo a precisar de 3 equações. 6xc mais 9 igual a r quadrado. Ok. Espero que esteja certo. Não garanto, não é? Ora, 10x, 10y, 9 menos 29 menos 20, até aqui tudo bem. 6 menos 2, 8x, y 10, y 12, correto, esta menos esta, e 9 menos 37, 28 negativos. Tudo bem. Bom, se estiver errado, azar, vão-me dar conta no final, porque no final vamos verificar se está certo. Então, aqui dá para dividir por 10 e fico com xc mais yc igual a ou menos 2 igual a 0. Aqui dá para dividir por 4, não é? Dá para dividir por 4. Fica 2xc mais 3yc menos 7 igual a 0. E a última fica igual, xc ao quadrado mais yc ao quadrado mais 6xc mais 9 igual a r quadrado. Se vocês resolverem estas duas de cima, elas são relativamente fáceis de resolver.
Quanto é que isto dá? Vou multiplicar a de cima por menos 2. Multiplicando a de cima por menos 2 dá menos 2xc menos 2yc mais 4 igual a 0. Porquê que multipliquei por 2? Por causa deste 2 aqui. 2xc mais 3yc menos 7 igual a 0. Deixa ficar a de baixo. Quando eu somo a primeira com a segunda, o que é que acontece? Este corta com este e aqui 2 com 3 dá 1. Portanto, fica yc menos 3 igual a 0. Correto? Este menos este cancela, este menos este dá yc, este dá 3. Então, acabei de encontrar o yc, que é 3. Então, volto a pegar esta aqui e tenho xc mais 3 menos 2 igual a 0. 3 menos 2 dá 1, passa para este lado, menos 1. Então, quer dizer que acabei de encontrar o xc. Então, yc é igual a 3, xc é igual, portanto, 3 menos 2 dá 1, passa para o lado de lá, menos 1. Atenção que isto pode estar errado. Já agora vou conferir aqui. Por enquanto está certo. Então, e está quase. Porque agora, substituindo na última, substituindo aqui, obtenho o raio. xc igual a menos 1, yc igual a 3, e agora xc ao quadrado dá 1, mais 3 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, mais 9 igual a r ao quadrado. Desenrolando, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 9, mais, menos 6, mais 9 igual a r quadrado. Agora, 1 e 9, 10, 10 e 9, 19, 19 menos 6, 13. Isto é, xc igual a menos 1, yc igual a 3 e o raio ao quadrado igual a 13. E pronto. Agora, venho aqui à equação e plugo os valores. Aqui, raiz de 13. É r ao quadrado, portanto 13, direto. xc menos 1 passa a mais 1. Y era 3 menos 3. E tenho a minha resposta. Então, durinho, hein? Mas garanto-vos que este caminho ainda é mais fácil do que o caminho pelas mediatrizes. O caminho pelas mediatrizes está aqui na outra página, na página seguinte. Estou sem vontade nenhuma de fazer o caminho pelas mediatrizes, dá montes de trabalho, mas pronto. Tem que ser. Então vamos lá para o caminho pelas mediatrizes. Então vamos encontrar as equações das mediatrizes. Ok? Equações das mediatrizes. Mas são os dois primeiros, A e B. Menos 3, 0. Este ponto aqui. E o ponto B é o ponto 2, 5. Este ponto. Então vamos para a mediatriz. Para começar, esta reta que aqui está tem este ponto médio. Esta reta que aqui está é a reta que passa pelos dois pontos, pelo ponto A e pelo ponto B. O ponto médio pertence à mediatriz e a mediatriz há de ser assim. Esta reta que nós estamos à procura é uma reta que terá de equação
y igual a mx mais n. Quanto é que vale este m? Este m sabemos que é o m da perpendicular. Portanto, se eu determinar a declividade desta aqui, a declividade que der aqui, desta inclinação, vezes esta, tem que ser menos 1. Então vamos determinar a declividade desta. Vamos determinar delta x, a delta y, sobre delta x, que é a declividade. Ora, delta y é evidentemente 5. Delta x é evidentemente 5. De acordo? Porque aqui 2 menos 3 dá 5. E aqui 5 menos 0 dá 5. Ou seja, a declividade é 1. Então quer dizer que isto vai ser este 1 vezes o m tem que dar menos 1. Portanto, é evidente que o m é igual a menos 1. Então já descobrimos a declividade aqui. Então esta declividade é menos 1. Então vai ser menos y igual a menos x. Mas ainda não sabemos o n. Mas sabemos que passa no ponto médio. Então vamos determinar o ponto médio. Este ponto médio que aqui está é a média do x e a média dos y. Ora, a média do x é menos 3 mais 2 e aqui 0 mais 5. Ou seja, menos 3 mais 2, menos 1 meio e 5 meios. Então, com este ponto tem que pertencer à reta mediatriz. Vamos fazer com que ele valide a equação da reta. Bom, então, y, que é 5 meios, tem que ser igual a menos x, menos 1 meio, mais n. Afinal, este ponto pertence à reta de equação y igual a menos x mais n. Ou seja, 5 meios igual a 1 meio mais n. É evidente que n tem que ser igual a 4 meios, não é? 1 meio mais n dá 5 meios. N igual a 4 meios, portanto, n igual a 2. Então quer dizer que já temos a equação da reta que passa por estes dois. Então estes dois... Desculpem. A reta que corta ao meio e o centro há de estar algures aqui. Então, vamos guardar esta equação. Que é a equação y igual a menos x mais 2. Preciosa esta equação. Ela saiu aqui destes dois. Estes dois pontos que pertencem à circunferência são uma corda, estabelecem uma corda, e a mediatriz dessa corda é esta que aqui está, com esta equação reduzida. Vamos então à procura da mesma coisa para estes dois, que há de ser novamente um y igual a, vá-se lá saber, x mais vá-se lá saber. Vamos então determinar o m e o n com estes dois pontos. 2, 5, 1, 6. Mesmo procedimento. 2, 5. 1, 6. Estão aqui muito pertinho um do outro. Este ponto e este ponto. Então, mais uma vez, mesma coisa. Há de ser uma reta. Que passa aqui. Vamos à procura da equação desta reta. Que há de ser y igual a... Vamos então, olhem para aqui. Esta coisinha é muito pequenina, mas dá para ver, não é? Quanto é que é o delta y? Delta y sobre delta x vai dar o m desta reta aqui. Mas nós não queremos o m desta. Queremos a declividade da perpendicular. Bom, isto é decrescente. Isto é 1, não é? É ou não é? Aqui vai de 2 para 1, portanto cai. E aqui vai de 5 para 6, sobe. Então quer dizer que o delta y vai ser 6 menos 5.
e o ΔX vai ser 1 menos 2. Atenção que aqui a ordem importa. Aqui a ordem importa. Ela é decrescente. Isto vai dar negativo. Ou seja, 1 sobre menos 1, ou seja, menos 1. Então, qual é a declividade desta? Se a declividade desta reta é menos 1, a declividade desta, que é mx, vocês vão ter m vezes menos 1, tem que dar menos 1. Passa para este lado, m igual a menos 1 sobre menos 1, portanto, m igual a 1. A declividade desta reta é 1. Então já temos 1x, ou seja, x mais n. Então esta reta tem de equação x mais n. Onde é que ela passa? Passa aqui no ponto médio. Vamos calcular o ponto médio. Calculemos então o ponto médio. Ponto médio é a média do x, 2 mais 1 sobre 2, e a média dos y, 6 mais 5 sobre 2. Ou seja, 3 meios, 11 meios. Então quer dizer que o ponto médio é aqui. E a reta passa nesse ponto médio. A reta e a mediatriz passa no ponto médio. Então valida a equação do ponto médio. Desculpem. O ponto médio valida a equação. 11 meios igual a x, portanto, 3 meios mais n. Então, 11 meios é 3 meios mais n. É evidente que o n tem que ser igual a 8 meios. Não é? 8 mais 3, 11. 8 meios é 4. Então quer dizer que acabamos de encontrar a equação da outra reta. X mais 4. Maravilha. Então temos y igual a menos x mais 2 e aqui x mais 4. O trabalho está feito. Encontramos as duas retas que permitem encontrar o centro. Repetir, para quem já se esqueceu, qual era a lógica. Se nós temos um ponto da circunferência, outro ponto da circunferência, ao fazerem a mediatriz, não é? Se a circunferência passa aqui, a mediatriz, dada uma corda qualquer, a mediatriz encontra sempre o centro. A mediatriz de uma corda passa sempre pelo centro. E depois, com o outro ponto, fazem a mesma coisa. A interseção das duas mediatrizes é precisamente o centro. Então vamos fazer a interseção das duas mediatrizes. Nós já temos aqui a equação das duas mediatrizes. Colocamos no sistema. Y igual a menos x mais 2. Y igual a x mais 4. Isto é facílimo, não é? Ora, se o y é igual a menos x mais 2, fica menos x mais 2 igual a x mais 4. Passo para o lado de cá, passo para o lado de lá. Menos x. E agora 4 menos 2. Ora, menos x dá menos 2x. 4 menos 2 dá 2. E fica x igual a 2 sobre menos 2, ou seja, menos 1. Ora, se x igual a menos 1, vou substituir aqui, fica y igual a menos 1 mais 2. Ou seja, aqui dá 1, y igual a 3 e x igual a menos 1. Então acabamos de encontrar o centro, não é? Acabamos de encontrar o centro. O centro está no ponto, como já sabíamos da outra resolução, mas voltámos a perceber, o centro está no ponto menos 1, 3. E agora só precisamos saber o raio. Como é que se encontra o raio? Pois o raio é muito fácil. Escolhem qualquer um destes pontos e o raio é a distância, por exemplo, de A ao centro. São 3 pontos da circunferência, escolhemos o A, a distância de A a C, a distância de qualquer ponto da circunferência ao centro, é o raio. Então fazemos raiz quadrada de ΔX. Atenção que agora é A. Até vou esquecer os outros. Vou colocar a vermelho o A e o C. O A e o C. 3 e 1. Menos 3
menos 1, delta x ao quadrado, mais delta y, portanto 0 menos 3 ao quadrado. Ora, menos 3 menos 1 aqui dá a raiz quadrada de menos 3 mais 1 ao quadrado e aqui menos 3 ao quadrado. Menos 3 mais 1 dá menos 2 ao quadrado mais 9. Menos 2 ao quadrado dá 4 mais 9. E cá temos o nosso raiz de 13. Então o raio é raiz de 13. Sem surpresa, o raio é raiz de 13. E agora que temos o centro e o raio, podemos escrever a resposta. X menos 1, portanto x mais 1 ao quadrado, y menos o centro, y menos 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, não é? Raiz de 13 ao quadrado, corta, ou seja, 13. E como estão a ver, este segundo caminho era também um caminho que conduzia à equação reduzida da circunferência. Difícil? Certamente. Mas, como vocês vão descobrir ao longo da vossa existência, se vocês só fizerem as coisas fáceis, há muita gente que faz tão bem ou melhor do que vocês. E, portanto, estão ferrados. Aquele que opta apenas pela facilidade, em princípio, vai ter um retorno medíocre do seu esforço. Aquele que opta por fazer coisas difíceis, em geral tem um retorno graúdo, tem um bom retorno para o seu esforço. É assim, é justo? Eu não sei. O oxigênio não é justo nem injusto. A vida não é justa nem injusta. Se houver muita gente que faça aquilo que vocês fazem, o retorno que a sociedade vos vai dar nunca será grande. Se houver pouca gente que consegue fazer aquilo que vocês conseguem fazer, infelizmente ou felizmente, não há aqui um julgamento moral, o retorno será bom. Este exercício mostra que não é fácil, não é necessariamente fácil trabalhar com equações de grau 2. Isto, a circunferência, como viram, encaminha-nos para uma equação de grau 2. Fiquem bem, estudem. Fica talvez essa mensagem final de que o esforço vale a pena. Até à próxima.